Quem tá mais perto de taça esse ano? Quem tá mais perto de taça? Peraí, né? Perto? A gente Quem tá levantou mais duas perto? taças. A gente levantou duas taças. A Gauchão vale agora. A única taça que o Inter Gauchão vale. levanta é essa que tu tá segurando aí na E tá mão vazia. agora. Tá vazia. E o Goiás? É às 7h30, às 9h? Eu não sei que horas é o Goiás. Eu tô começando a olhar Agora esse time. começou às 8. Eu tô olhando esse time agora. Tinha gente mais preocupada com a escalação do Goiás do que a escalação de amanhã hoje. Vai ter jogo de 6 pontos daqui a pouquinho com o Goiás. Tá louco? Tá preocupado? Meu Deus do céu. Desculpa, gente. Me distraí aqui. Vou até fazer um corte aqui depois. Se distraiu igual o Ferreirinha. Pois é, eu tava procurando a bola aqui. Beleza, estamos começando mais um episódio do Grenal Corneta, o canal que reúne na mesma mesa virtual gremistas e colorados para analisar os jogos de Grêmio e Inter e, consequentemente, fazer corneta. Eu sou o Gustavo, gremista, e vai mediar essa resenha, esse bate-papo entre gremistas e colorados. Junto comigo vai mediar o Marcos, colorado. E aí, Marcos, tudo bem? Tudo bem, e aí, pessoal, tudo certo? Bem, a gente não tá, né? Nenhum da dupla Grenal pode estar se sentindo bem nessa segunda-feira depois de uma rodada horrorosa para os dois. Com a gente, nessa resenha, estão os colorados Pedro, Raulito, Alexandre, o Juca, e Doda, do Resiliência Colorada, canal parceiro nosso. E conosco também estão os nossos parceiros que já há alguns episódios estão presentes aqui. Velho Chico, procurem no Instagram, Velho Chico Camisetas com a marca Reserva. Tem uma sobre futebol lá bem interessante, podem encomendar, é só chamar o pessoal no Instagram, Velho Chico. Guri Nerd, canecas personalizadas. Quer presentear alguém com uma caneca personalizada, só produzir a arte ou pedir para eles produzirem a arte, chamem no Instagram, Guri Nerd. Vidraçaria Santos atende Vale dos Sinos e região metropolitana. Cages, comunicação, identidade visual, sistemas de internet, conteúdo para mídias sociais. Cages, comunicação, só procurar no Instagram. E Resiliência Colorada, que eu já falei, conteúdo de torcedor, feito para torcedor. Né? O Dodo é produtor de conteúdo de torcedor colorado. E Imortal por Elas, conteúdo também de torcedoras, produtoras de conteúdo do Grêmio. A Renata, que faz parte do nosso canal aqui, faz parte do Imortal por Elas, vale a pena conferir. Bom, vamos falar de Grêmio. Depois de uma rodada. Depois, o Grêmio é tão inconstante que hoje, quando eu fiz a postagem no nosso Instagram sobre o Grêmio, eu pensei assim, na semana passada tinha escrito um texto falando de um bom... que tinha apresentado um bom futebol contra o Fluminense. E nessa semana, hoje, postei outra coisa falando totalmente o oposto, né? O jogo... ruim diante do Santos, mais um jogo ruim do Grêmio frente a um adversário que está lá na parte de baixo da tabela, né? Não está na zona de rebaixamento, né? O Santos ou é o primeiro da zona? Acho que é o primeiro da zona. É o primeiro da zona, é o Santos, com 21 pontos. Tá. Então, mais um jogo que o Grêmio demonstra um futebol ruim diante de um adversário fraco e até... gerou a expectativa no torcedor que a gente poderia sair de lá com os 3 pontos, porque a gente abriu o placar, um gol bonito até do Cristaldo, mas um jogo que o Grêmio perdeu bonito, né? Como o Pedro costuma dizer, foi uma derrota maravilhosa, mas o Grêmio perdeu em vários aspectos nesse jogo, né? Acho que errou o técnico de novo, o Renato errou no tempo das substituições, né? Adiantou as substituições, trocou no momento errado. Tem jogadores que ele tem insistido que não tem produzido algum resultado satisfatório, positivo, que é o caso do Fábio. Esse lateral realmente não tem condições e o Renato tem insistido nele. O Reinaldo tomou um cartão vermelho, foi expulso.
Então, consequentemente, vai abrir o espaço para o Cuiabano, que parece que foi arquivado, então vai ser obrigado a voltar. Então, acho que isso é o lado bom desse cartão vermelho. E a gente viu ali um lance que, convenhamos, né? O Grêmio tem apresentado, digamos assim, uma falta de vontade e intensidade em jogos com esses times que estão lá embaixo na tabela. E nesse jogo em particular, não teve competência. Foi incompetente para segurar um resultado ou garantir um resultado. Porque aquele lance do Ferreirinha, hoje eu revi, aí li algumas coisas e tal, é vergonhoso. O técnico tem que chamar a equipe por uma bola que não tinha saído, os caras desistirem. Jogador apitar jogo é o que há de pior, né? E eu vejo isso muito no Grêmio, assim. Tem que querer apitar, o jogo só para quando o juiz apita, né? E aí, Pedro? Bom, acho que começando pelo final, assim, cara, não dá pra perder um jogo com uma bola daquela, né? Tipo, é beira o inaceitável no futebol profissional, tu dá uma bugada naquela, assim, que custou o placar, né? E se tu pegar esse histórico, comparando, tu falou do histórico que vinha num bom retrospecto, né? Parece que o Grêmio roubou do Inter aquele negócio, aquele dom de ressuscitar os mortos, né? Porque o Grêmio já vem com 2 derrotas contra o time da zona do rebaixamento, né? Perdeu pro Vasco recentemente e perde pro Santos ontem também, né? Claro que sempre é difícil jogar lá na Vila, apesar do momento estável. Acho que a volta do Soteldo, acho que ajudou bastante, né? Quando ele entra em campo, ele modifica o jogo. Agora, são 3 pontos que o Grêmio perde, que daqui a pouco pode fazer falta lá na frente, né? Porque depois dessa ida do Messi pro Barcelona, Barcelona não, errei de novo, né? Depois da ida do Messi pro Inter Miami, casualmente o Grêmio caiu e não consegue mais se aproximar do Botafogo, né? E antes era segundo, agora já tá o quê? Sexto lugar. Em quinto. Então, tipo, quinto lugar Sexto. abre o retorno já com um alerta, né? Não sei como é que vocês veem esse histórico desses últimos jogos. Né? Eu passei a palavra para ti, Pedro, porque tu é um dos que fala que o Ferreirinha é superestimado, né? Eu acho também isso. Eu acho que ele é longe de ser um Cebolinha e um PP, né? E de fato, hoje mesmo num grupo de gremistas que a gente tem do nosso canal no WhatsApp, eu coloquei lá, esse jogador aí, ele rabisca, ele se apresenta bastante nas jogadas, é verdade, ele se apresenta, mas raramente ele define, né? E aí, Raul? Que eu acho... Opa. Desculpa. Pode falar, Pedro. Posso só complementar aqui em segundos. Pegando essa questão do Ferreira, assim, pode às vezes parecer implicância, assim, mas não é. Eu acho que ele acaba vindo naquela leva de jogadores que deram super certo, Everton, Cebolinha, PP, e se esperava muito dele com que tivesse essa qualidade, e ele não tem essa mesma qualidade, principalmente numa coisa que o PP e o Everton sempre se destacaram muito, que é a finalização, né? Se tu pegar, o Ferreira não foi falta de oportunidade, né? Tu pega já há mais tempo, já na eliminação lá contra o Del Valle, onde ele perde 2 gols que não dá para perder. Eu acho que ele tem sim muita qualidade, mas na hora que ele precisa ser esse protagonista, que ele precisa definir o jogo, ele perde. Ele não costuma fazer esse gol. E isso aconteceu em várias ocasiões. Sim. Tu tá citando até exemplos mais, né? Um exemplo mais... Como faz tempo já que isso acontece. Mais lá atrás. E aí, Raulito, o que tu tá vendo aí com relação ao Grêmio? Cara, o que eu vejo assim com o Grêmio, sabe, se o Inter a gente dizia que tinha uma evolução, o Grêmio está tendo uma desevolução. Inventamos um termo aqui, né? O Grêmio teve uma coisa meio contraditória aí nesses últimos jogos aí do primeiro turno, né? E agora no início do retorno também aí demonstrou assim que vai ter que brigar muito, vai ter que jogar muito, sabe? Eu até brinquei com o pessoal ali no nosso grupo lá no WhatsApp também, né? No grupo Corneta dos Colorados, que talvez a gente ia saber realmente como é que a vaca parou em cima do poste, né? Lembram? Porque até então a gente vinha elogiando o Grêmio, a gente vinha
elogiando o trabalho do Renato, aquela coisa toda, mas só que as últimas partidas, por erro técnicos do técnico, mudanças, né, a gente está vendo que ele está pecando nisso e o grupo também está pecando nesse sentido. E uma delas, eu vejo assim, posso ser crucificado no que eu vou falar, tá? Mas eu acho que o Suárez tem que sentir o gostinho do banco, sabe? Eu acho que tem que começar a ver ali, eu acho que deve ter gente ali que deve estar a fim de fazer gol, alguma coisa do gênero, para tentar mudar esse tipo de ter uma mudança, né? Porque já perdeu a primeira no retorno, já está lá em quinto, daqui a pouco já está sétimo, e aí então quanto menos já perdeu, né? Aquele pelotão lá do quatro colocado, né? Dos 4 primeiros. Então aí então tu vai dizer assim, pô, mas pequei aonde, né? Claro, o Grêmio está vindo de uma segunda divisão, é um time que está sendo emergente, como eu falei, né? O ano passado, final do ano passado, e o Grêmio ia tentar fazer de tudo. O Grêmio está fazendo o que o Botafogo está fazendo, tá? Que é se aproveitar dos times que estão na Libertadores, Sul-Americana, que ainda estão na Copa do Brasil, assim como ele, né? Tentar aproveitar e aproveitou, né? Conseguiu ganhar algumas partidas, aquela coisa toda, faz uma bela campanha em casa. Então, quer dizer, eu vejo assim que aquele lance do Ferreirinha ali foi inusitado, cara. Né? Porque ninguém ia imaginar que a bola ia tomar uma curva. No fim, o Ferreirinha que tomou uma curva, né? Então, aí sim, aí tu vê que as coisas já começam a dar errada, né? Então, aí é aquela questão assim que a gente começa a ver com outros olhos, assim, opa, né? A luz amarela, né? Acendeu para o Grêmio neste primeiro momento, no primeiro jogo do retorno. Marcos, me dá aí a tua opinião aí. O que tu tá vendo aí? Pode cornetear. Eu acho que o problema do Grêmio não vem a partir do jogo contra o Vasco, mas sim no primeiro jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil. Ali o Grêmio jogou muito mal. Depois teve que parir uma bigorna para empatar com o Goiás. O Grêmio ele não vem entregando a partir do jogo do Vasco para times de baixa expressão no campeonato. Ele já quase perdeu pro Goiás lá. Se não fosse pelo Renato ter feito algumas alterações no time, ele tinha perdido lá também. Então, assim, eu acho que o grupo do Grêmio chegou no teto. Hoje todo mundo tá falando do Ferreirinha, mas todo mundo tava elogiando o Ferreirinha também quando ele virou o jogo em cima do Fluminense com aquele gol. E isso, futebol é assim, um jogo tu tá bem, outro jogo tu tá mal, e acontece. É momento. Contra o jogo do Flamengo, é momento. Contra o jogo do Flamengo, enquanto o Ferreirinha teve no campo, o Grêmio tava vivo ainda na competição. A partir do momento que o Ferreirinha saiu, o Grêmio sucumbiu também. Bola na trave. Então é assim, é fácil falar quando o cara erra, mas quando o cara acerta, eu acredito que ele não iria pedir a bola pro Gandula por nada. Ele pensou que a bola ia sair mesmo. Foi um momento de desatenção. Ou talvez a cabeça dele já estava na hora de cobrar o lateral para não empatar o jogo. Eles queriam ganhar. O Grêmio queria ganhar o jogo do Santos. Então eu acho que o time do Grêmio bateu no teto. A gente teve uns lampejos no Campeonato Brasileiro do Luizito Soares, mas o Grêmio sem o Luizito Soares é um time comum. E é aquela coisa, hoje a gente tá vendo como que a vaca foi parar em cima da árvore, em cima do poste. Tá claro, né? Tá claro. O Grêmio tinha essa dependência do Soares. Aí o Soares tá vivendo esse jejum de gols, e isso tem uma consequência. É a falta de produção do Grêmio lá na frente. Né? Hoje o Grêmio já não é mais segundo colocado, hoje o Grêmio é sexto. Tem 33 pontos, mas tem um jogo a menos ainda, né? Se o Goiás ganhar, o Grêmio vai ser tem um jogo a menos. Se o Goiás ganhar, mas o Goiás tá perdendo. O Goiás tá perdendo. Tá no intervalo. Então, eu penso assim, eu acho que o time do Grêmio bateu no teto, é isso aí que vocês têm pra temporada. Não é corneta, é informação. Eu acho que o Renato é um mau técnico, deixou sucumbir e não tá fazendo boas escolhas na hora de trocar, na hora de substituir. Tanto que o Grêmio ele vai bem no primeiro tempo e chega no segundo tempo, quando começa
nas alterações, vai mal. Talvez por não ter grupo, Isso. né? Então, mas também a gente sabe que o Renato é o que dá as cartadas em questão de contratações. Talvez ele não esteja tanto assim como nas outras vezes, mas o grupo tá na mão dele. Eu acho que o Grêmio bateu no teto e o Renato tá fazendo o que ele consegue. A minha crítica, claro que o Grêmio não tem grupo. Se o Renato olha pro banco, realmente, velho, cai a qualidade quando tu coloca alguns jogadores que estão no banco, né? Quando tu faz as trocas. E ainda mais se tu troca no momento errado, né? Que foi o que aconteceu no último jogo em especial. E aí, Alexandre, como é que tu tá vendo essa situação do Grêmio? Assistiu o jogo? Assisti. Bom, um jogo ruim, né? Achei um jogo fraco, tecnicamente. O Grêmio muito mal. O Grêmio vem repetindo más atuações, vem muito inconstante, né? Jogou mal um tempo contra o Fluminense, depois jogou outro tempo bem, né? Isso. E quanto o Santos, foi um desempenho muito fraco do Grêmio, né? Mereceu perder, né? Já é o segundo time que o Grêmio perde, que vem do número excessivo de derrotas, né? No caso do Vasco, que não vencia há muito tempo, agora o Santos, né? Aquele lance do Ferreirinha foi patético, né? Uma coisa patética, aquilo ali é inadmissível, né? E embora eu ache ele um jogador qualificado, o problema do Ferreirinha é que ele é um jogador desfocado, ele não tem muita responsabilidade com a carreira dele, me parece, já passou o tempo dele, mas é um jogador muito qualificado, é um abridor de defesa, quando ele está focado ele resolve pro Grêmio, né? Se tu colocares numa prateleira o Wanderson, o Pedro Henrique e o Ferreirinha, eu pego o Ferreirinha de olho fechado, mas primeiro eu pergunto para ele se ele quer jogar. Eu acho ele um jogador muito desfocado. Ele é muito mais jogador que Wanderson e Pedro Henrique. Mas ele não tem mas eu tô comprometimento com a equipe, parece. Não tem comprometimento com a equipe. Não tem Mas comprometimento Wanderson com a e Pedro equipe. Henrique também não tem. Nós vamos falar isso quando falar do Inter, principalmente o Wanderson, que é mais jogador que o Pedro Henrique, mas menos comprometido. Mas o Grêmio, eu acho que o Grêmio, os problemas começaram lá, eu repito, eu tenho batido nessa tecla com a questão do Adriel. O melhor goleiro do Grêmio saiu, o Renato não quis, bancou a saída dele, a direção não fez nada. O gol tá lá no Bahia. Isso aí afeta grupo. Outra coisa que afeta grupo é a questão do Soares. O Soares ficou embretado. Tá contando os dias para chegar a dezembro para ir embora para Miami. Tá lá com o joelho só. Olha só, também eu sei que vocês Já estamos quase em setembro já, né? eu sei que vocês estão aí contando o jejum do Soares e tal, não estão vendo o Soares em campo mesmo, ele estando em campo, mas dessa vez ele não estava em campo mesmo, tá? Só para avisar. Sim, eu sei que ele não jogou. Sim, ele não jogou. Não. Mas a culpa é dele também. Mas eu tava Não tem ninguém mancando no campo. Gustavo. Então, eu acho que afeta grupo, afeta vestiário, essa questão Sim. do Soares aí, Sem dúvida. né? Eu acho que desgastou, né? E agora eu passo a me preocupar, o que eu me preocupo mesmo com o Grêmio, o que eu tô torcendo com o Grêmio, é que eu tô constantemente olhando para a tabela agora. Eu tô muito preocupado com a questão do Internacional, a gente vai falar do Inter, né? Questão do rebaixamento. Vejo muitas coisas parecidas com 2016, né? Eu sou um cara supersticioso. Eu tô acompanhando o Grêmio para ver. Eu quero que o Grêmio esteja sempre aspirando a alguma coisa. Ali, tentando um G4 ou um G6. Porque para título não dá mais. O Grêmio é um time inconstante, não vai pegar o Botafogo. Mas, por que eu estou dizendo isso? Eu quero justificar para vocês. Porque, Gustavo, eu tenho certeza que se o Grêmio pegar, eu vou dar uma estudada na tabela, não tive tempo. Goiás, Bahia, Santos, até mesmo Corinthians, Botafogo não, perdão, tá logo acima ali, tem um time que tá logo acima. Se o Grêmio pegar esses times aí e não tiver aspirando nada e o Inter tiver roçando a linha do rebaixamento, o Grêmio vai entregar.
O Inter Tá, mas aí entregaria. tu tá Né? dando a entender que o Grêmio entregou o jogo pro Santos e pro Vasco de propósito pra prejudicar o Inter, foi isso? Será? Tá louco. Vai, é muita Ih, teoria da será que o Renato é conspiração. capaz de. Será que a estátua da Hebe Ou faria será que isso eles já com estão o Zé? prevendo tanto Ah, ô, assim? Doda. Eu acho muito cedo, só para concluir. Mas a partir da 10ª rodada, a gurizada, porque o rebaixamento do Inter é o objetivo 1. Doda, os atacantes do Grêmio realmente não estão produzindo, a começar pelo Soares. Ele tá devendo gol, como eu já falei no episódio passado, deixei bem claro isso. E ele sabe disso e a torcida já cansou, né, em razão das coisas que aconteceram aí nos últimos tempos. Como é que tu tá vendo a questão ainda envolvendo o Grêmio? Faz a tua corneta aí. Minha corneta, cara. Posição de corneta, sim, no Nacional, não tenho, né? Não tenho, vamos ser bem honestos, assim. Não podemos negar isso aí. Primeiro, um brinde a vocês, né? Tomando um Vinícius aqui. Homenagem ao nosso querido gremista que não pôde comparecer hoje. Olha aí. Né? Mostrando que a maioria é gremista aqui. Não, é sim contra. Tá. Mas a maioria É uma do lástima. estado é gremista. Beleza. Cara, falando do Soares, agora não jogou, né? Lembrando um pouquinho do jogo do Flamengo ali. O Grêmio jogou melhor contra o Flamengo no Maracanã do que em casa. E pegando o que o Marcos falou, cara, eu acho que foi um jogo bem chave mesmo, a derrota pro Flamengo aqui. Porque a gente vinha falando, pô, o Grêmio tá lá em cima, ok. Tinha aquela corneta da vaca no telhado, no poste, no teto, enfim. Mas, cara, tava tendo um bom desempenho, não podemos negar. E parece que esse jogo foi tipo uma ruptura, né? Uma palavra que todo mundo gosta de usar hoje em dia, ruptura, né? Mas foi, cara, então parece que perdeu um pouco a confiança. Eu senti isso aí, de não conseguir mais. E daqui a pouco deles entender que vai ter que jogar no máximo. E o máximo para ganhar de Flamengo, ok, às vezes muitos clubes não conseguem. Mas, cara, do Santos, velho, eu vi só o primeiro tempo. E pra mim, o primeiro tempo do Grêmio, eu não achei ruim. Acho que o Grêmio jogou até mais que o Santos, pelo menos no controle do jogo, assim. Não teve. O primeiro tempo foi horrível, os dois. Foi um jogo ruim, mas o Grêmio não correu um perigo. Eu não vi o Grêmio correr perigo. Depois eu não consegui acompanhar o segundo tempo ali. Pelo que eu vi dos lances, o lance do Ferreirinha, é claro, né? Rodou o Brasil, as declarações do Renato depois ali. Mas, cara, sem os atacantes fazer gol, nenhum clube vai fazer nada, em nenhuma competição. Não adianta ficar dependendo de uma bola parada de um zagueiro ou de um volante alto fazer de cabeça. Eu Nenhum sempre clube falo vai da chegar. bola parada. Nenhum clube vai chegar. O atacante tem que fazer gol, não adianta. E o Ferreirinha, o grande problema dele é o remate, porque realmente é um cara que se coloca à disposição de cada jogada, busca contato, busca jogada individual, que hoje em dia é difícil no futebol brasileiro. Mas, cara, na hora do arremate, é um absurdo. Bom. Então, assim, cara, os atacantes têm que fazer gol. Um time só vai galgar alguma coisa em qualquer campeonato se o ataque faz gol. Senão, não vão chegar nunca, cara. E uma boa defesa, né? Então, vou passar a palavra pro Marcos conduzir o debate. Vamos começar falando de Inter, até porque teve, né, uma vitória dentro de casa com gol de um ex-ídolo, pode dizer assim, do Marcos, Inter. ídolo do Marcos. É que assim, eu acho que o Internacional e a torcida do Internacional não acaba idolatrando jogadores que jogam o Campeonato Gaúcho e jogam bem e depois dizem que o cara é ídolo, depois o cara quer ir embora e fica aqui tomando o dinheiro do clube. Mas assim, vamos falando do Internacional então. O Internacional ele vem numa situação onde todo mundo já previa que iria acontecer a troca do técnico. O técnico vai dizer que o Carlos de Pena tá com problemas psicológicos. Gente, a gente que tá aqui, que olha o jogo pela TV, que olha o jogo no estádio, a gente sabe. A gente não tem contato direto com o jogador, a gente sabe que ele não tá bem. Imagina o técnico que tá lá, que tá vendo, só agora que ele viu que o cara não tá bem. Só agora que viu que o cara não é primeiro volante, que o cara não é volante, que o cara não é lateral esquerdo. Eu acho que às vezes a gente tem que pegar e tem que desenhar. A troca do comando técnico do Internacional foi o maior erro, eu acho, agora. Que saudade do Mano Menezes. Pelo menos nós não perdíamos em casa, né? Mas, enfim, a gente tem o jogo do Fortaleza,
onde o técnico do Fortaleza sabia que o Inter não ia fazer gol. Sabia. Dava pra ver, eles não estavam preocupados se o Inter ia fazer gol, eles não estavam. Eles estavam querendo amarrar o jogo para terminar o tempo e o Fortaleza sair com a vitória magra de 1-0. Então, assim, todo mundo já sabe que o Inter é um arame liso. Cerca e não arranha ninguém. Mas daí temos um grande contraste no jogo da Libertadores. Na Libertadores, o Inter é um leão. O Campeonato Brasileiro é um gatinho. O que teve de diferente no jogo da Libertadores? A torcida. Não foi o técnico. Não é mérito do técnico. Foi mérito da torcida daquele jogo. Que empurrou o time pra frente. Então temos um problema. Estamos a quantos pontos na zona de rebaixamento? 3 pontos da zona de rebaixamento. E temos jogos importantes contra Flamengo. E depois um jogo de 6 pontos contra o Goiás. E aí, nesse meio tempo, a gente tem alguns jogos importantes, que é o jogo de ida e de volta contra o Bolívar. Na minha opinião, eu acho que deveria colocar os mais jovens lá, em questão física. Talvez, na minha humilde opinião, eu esteja totalmente errado. Mas eu acho que deveria colocar o pessoal mais jovem lá. Imagina, colocar Arangues com 100 anos nas costas para jogar na altitude. Mercado. René. Ah, não, tem que jogar o René, né? Nós não temos lateral esquerdo, tem que botar, daí se não joga o René, ele bota o Depena. Alan Patrick, não corre aqui e vai correr lá. Impossível. Então eu acho que tem que colocar o pessoal mais jovem lá. Mas, só finalizando e passando as perguntas pro pessoal, o jogo contra o Fortaleza foi totalmente derrota do Eduardo Cudê. Pedro, fala aí pra nós o que tu acha. Eu discordo um pouco, tá? Eu acho que a gente já falou em alguns episódios anteriores até sobre isso, assim. Eu penso que a questão do jogo contra o Fortaleza, ela tá no pacote onde a direção, ela aposta tudo na Libertadores. Tipo, quando ela faz esse movimento de trocar o Mano pro Cudê, eles apostam como última cartada na Libertadores. E aí, nesse ponto onde se faz essa aposta, eu entendo a questão de vocês dos 3 pontos da zona do rebaixamento, eu sei que é um jogo de risco, mas eu penso que, embora tivesse a obrigação de ter ganho ontem, eu acho que não tá errado ter escalado um time misto quase reserva. Por quê? Porque tu tem um jogo super importante, que é muito difícil. Eu tava dando uma olhada no histórico do Bolívar lá, e, tipo, nos últimos 15 jogos, eles têm, tipo, 13 vitórias, um empate e uma derrota. Tipo, eles são... E marcaram, parece que, tipo, 45 gols nesses jogos. Goleadas. Então, tipo, quase todos os jogos, no mínimo 3 gols. Então, tipo, é um confronto dificílimo. Eu acho que a gente não conhece muito o adversário, e aí, às vezes, a gente esquece do fator que tem altitude nesse movimento. Então, eu acho que nesse combo, onde se apostou tudo na Libertadores, tu tem um jogo que é super difícil, tu poupar para esse jogo, eu acho que tá certo. A questão é, os jogadores que entraram e jogaram não deram conta do recado no jogo contra o Fortaleza. Tu pega atuações, tipo, jogadores que se pediam muito como titular, Pedro Henrique, tu pode, tipo, muito abaixo da crítica, jogou muito mal. Luiz Adriano mal, o Matheus Dias também não foi muito bem, Depena na lateral, que fez um pênalti, que daqui a Matheus pouco, Dias será estava que fora não era ter de posição. escalado o Tauan de lateral mesmo, sendo insuficiente? Algumas questões de ajuste, mas do ponto de vista de preservar, eu acho que foi correta a atitude, assim. E, cara, amanhã, a gente tem amanhã um confronto super difícil contra o Bolívar, que é voltar vivo, escapar, tipo, derrota por 1-0 é goleado, olhando as circunstâncias, assim, tu tem que trazer para cá o jogo do Beira-Rio, e aí nesse combo, o risco do rebaixamento na virada do primeiro turno eu acho que vale. Tipo, claro que se chegar lá e tomar 4, não vai ter adiantado de nada. Agora, se tu empata ou perde por um placar mínimo, eu acho que vale o risco. Não sei o que vocês acham. Assim. Acho que vale o risco. Acho que derrota de 1-0 lá é goleada pra nós. Alexandre, quem sabe que tu tá Opa. nervoso pro jogo? Olha, o Internacional ele nos surpreende, né? Depois daquela, eu considero aquele jogo com o River
Tem o pessoal novo aí, tem o pessoal antigo também, o Raul é mais antigo, um jogo A gente vê que o Raul é mais antigo. épico. Não sei se o Raul é mais antigo que eu. Talvez eu reputo como uns 5 ou 6 jogos maiores, mais importantes e maiores da história do Internacional, né? Foi um jogo maravilhoso e o Inter, ele eliminou, tirou fora da Libertadores a maior grife da Libertadores. Isso tem que ser dito, e quando você diz isso aí, não há interesse da Conmebol, não havia interesse da Conmebol que o River Plate caísse fora, isso está bem claro. E o exemplo representativo e materializado disso aí é um pênalti claríssimo, mas claríssimo que não foi dado a favor do Internacional. O VAR sequer chamou o juiz para revisar. Aquele pênalti foi uma atracada entre a coxa e a cintura do Bustos, que hoje, com o VAR, um cara dentro de uma sala com 85 câmeras, 3 ou 4 cidadãos lá dentro, não chamarem para revisar o lance, ora, estão de brincadeira. A Conmebol não tinha nenhum interesse que o River saísse, e o Internacional superou isso aí, dentro de campo. Então, sim, foi um jogo épico. Bom, aí passado isso aí, estamos ao bom e velho Internacional de guerra, né? Não produzimos mais nada, absolutamente nada. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, né? O fato é que o Inter começa já a roçar a zona do rebaixamento. Isso me preocupa muito. Há similaridades com 2016, eu tenho muita preocupação com isso, eu sou um cara supersticioso. A troca de treinador que chega, daqui a pouco a gente não sabe se vai ficar, porque é um treinador alterações de humor, daqui a pouco resolve dar uma entrevista no final do jogo, diz que o grupo é curto e vai embora. Então essas coisas assim, né? O Inter em 2016 ficou 10 jogos sem vencer. Nós já estamos a 8 ou 9. Não me engano. 8 ou 9. Eu estou preocupado, a gente vai falar sobre o jogo com o Bolívar. 8 jogos sem vencer, me ajuda o Gustavo. Mas tu tá ligado nos jogos que o Inter não ganha, hein? Pelo amor de Deus, nem pensou na hora de falar. Tô por dentro Ainda diz que a gente é pecador. Tô por Barbaridade. dentro de tudo. Agora que a gente escreve posts criticando ou falando bem dos clubes, eu tenho que me informar, né? Até me assustei, cara. Então, assim, ó, a escalação também, né? Eu acho que pro Kudê, eu considero um bom treinador dentro de campo, mas um treinador que tem falhas também. Não é um grande, assim, um treinador acima da média. Ele é um bom treinador. Mas, assim, ó, por exemplo, primeiro, ele é dependente do esquema dele, que é o 4-1-3-2. Ele não altera. Então, se ele não tem jogadores para fazer esse esquema, ele inventa. Ora, jogar com o Matheus Dias na segunda linha de 3, de meia direita, guris. O Matheus Dias nos faz lembrar o volante do Raulito, o Estevão. É muito ruim, tem que jogar a Série B. Depois eu vou falar da base do Inter, se der tempo, tem que fechar a base do Inter, bota um cadeado lá. Fecha, é muito melhor, fecha. O gerente da base do Inter é fantasma, eu já disse que só passa em Gramado. E a base do Inter esse ano já perdeu, eu tomei nota aqui, 8 ou 9 grenais. Já perdemos o Grenal até na Sub-13. Fecha a base do Inter. Agora botar o Matheus Dias de meia direita, por favor, aí que eu digo que o Kudê erra. Vem com essas invenções, colocou o Maurício no único lugar que o Maurício não sabe jogar. Estava perdido o Maurício. Então, assim, ó, eu sou obrigado, eu trouxe aqui para o programa, para o debate, para a apreciação dos senhores, o handicap, o aproveitamento do senhor Eduardo Kudê no Campeonato Brasileiro. 5 jogos. Eu vou falar para vocês aqui, Bragantino 0-0. Cuiabá 1-2. Perdemos para o Cuiabá em casa aí. Corinthians 1-1, com direito a um gol do Luiz Adriano, apagando as luzes do Beira-Rio. Gol Salvador. 2 derrotas consecutivas e acachapantes. Botafogo lá, um fiasco extraordinário. Não viu a cor da bola. Depois da vitória contra o River, eu achei que ia engrenar. E agora essa derrota para o Fortaleza. Então, são 2 pontos divididos por 15, dá 13% de aproveitamento. Quer dizer, isso aí não é Z4, né? 13% de aproveitamento é rebaixamento na hora.
Então eu tô preocupado com isso aí. Por quê? Porque o próximo jogo contra o Flamengo é derrota. Vocês acham que o Inter vai ser competitivo no Maracanã entre o primeiro e o segundo jogo contra o Bolívar? A gente já goleou eles lá, hein? Já metemos 3, 4 neles não, lá. Nós não temos medo deles, meu Grêmio. Ô Pedro, tem mais Quem não gente ganha, iludida quem não aí, ganha hein? do Flamengo, eu acho que é o time azul aí, Não há- né? O Inter, ultimamente tem ganho do Flamengo. Tão É. iludido. Como ter foco, Marquinhos. Não há como ter foco. Vai ser no meio entre um jogo e outro. Então vai preservar, já não vai o goleiro que tomou um amarelo, nós vamos de Kehler lá, imagina. Então assim, ó, então eu já estou prevendo no final da próxima rodada pós-jogo contra o Flamengo, o Inter, se não entrar no Z4, vai ficar 1 ou 2 pontos no Z4, né? E aí vai ter que começar a performar. E aí começa a acontecer aquele negócio, a bola bate na trave e não entra, sabe? Eu tô muito preocupado com a questão do rebaixamento, Nem me embora a fala, bola na Libertadores trave seja um também. grande sonho, o Tri, a Libertadores vai, enquanto nós estiver vivo na Libertadores, não vai ter foco pro brasileiro. E aí como é que faz? Eu pergunto para vocês, para pontuar no brasileiro. Posso falar rapidinho, Marcelo? Jogo rápido. Fala, gordinho. Toma mais um golinho de vinho antes. Conhecendo Toma o mais um Inter. golinho de vinho. Mais um golinho só. Conhecendo o Inter, é mais fácil ganhar do Flamengo do que Goiás. Isso É mais fácil que do Flamengo, cara. Quem tem medo do Flamengo é o Grêmio. Isso é a cara do Internacional. É a cara. A escalação do Inter e Fortaleza. Mas... Não, pelo histórico, vai perder. Pelo jeito que tá jogando, não tá me apresentando nada. Só que foi uma escalação. Quando eu vi a escalação e o time jogar, eu olhei pra Casamata, tá, mas é o Mano Menezes que tá ali. Porque foi a mesma coisa do Mano. Um futebol sem nada. Mesma coisa. Não teve nada de diferente. O Mano botou uma vez o René de quarto zagueiro, aí o Cudê botou, ele tá errado. Não, peraí, o Mano também fez. Vamos botar a justiça. O Mano também botou Depena de lateral esquerdo. O Cudê fez errado. Não, o Mano também fez. Vamos falar isso aí é verdade. Só que conta a mesma coisa. É a mesma, cara, um absurdo. Mas a culpa é minha. O Inter teve 11 jogos na história no Beira-Rio contra o Fortaleza. 8 vitórias, 3 empates. Aí o bonito aqui resolve levar o filho. Mas era óbvio. A gente falou de superstição na última vez. Não deveria ter levado o pequeno. Era óbvio. Mas é bom que cria casca. Foi o Chapéu. Que tava Foi o aquele Chapéu também. Eu vi o Foi Chapéu na mas foto. é bom. Cria casca. Eu fiz ele ficar de pé aos 90. Não, tu vai ficar de pé. Ele dormiu aos 30 tomando mamar no meio do Beira-Rio. Mas o que, cara? E esse é o time do Inter, sabe? Cara, amanhã, falando rapidinho de amanhã, eu acho que... Eu discordo um pouco do Marcos, eu entendo a parte da juventude em campo para ter um pouco mais de vigor, só que a juventude do Inter eu tenho nojo de todos os jovens do Inter. Nojo, asco, porque nada presta. Imagina um meio-campo jovem com Estevam, Matheus Dias, Johnny e Maurício. Meu Deus do céu, tem que tomar umas 20 taças disso aqui para ver. Anota aí, o Johnny vai ser um dos melhores aí em campo nesse jogo. Não, mas eu quero o Johnny, só que eu quero o Arangues e o Bruno Henrique. Eu quero o Bruno Henrique e o Arangues naquele meio campo para tentar ter um controle. Porque o Bolívar, até uma coisa que o Pedro falou, muito verdade, dos últimos 10 jogos, eu vi só os últimos 10. Uma derrota no Clássico contra o Jorge Wilstermann, 3-1. Depois é só patrolando 6-1, 5-1, 4-1, 3-1. O Furacão saiu na frente, é o pega-ratão que o Bolívar faz, deixa a bola para vocês, vocês fizeram um gol, vocês vão nos golear. Mentira. Depois foi lá e outra coisa, não é um mau time. Tem qualidade em toque de bola, não é um time ruim, tem um bom toque de bola. Então, cara, voltar com 0-1 lá, né, um resultado adverso, tá ótimo. Tu olha assim e pensa assim, pô, cara, a gente vai ser sempre assim fora de casa? Pô, temos que voltar vivo do Monumental de Nunes. Voltamos. Vamos ter que voltar vivo da altitude, beleza. Cara, isso é Libertadores. Tem que voltar vivo sempre. Sempre. E quando se tá em duas competições, né, gente? É muito complicado, né, meu? É dose, você sabe, né, que eu tô falando, né? O Doda, onde é que tá escrito que o Bruno Henrique não pode jogar junto com o Arangues? Eu não consigo entender.
Pra mim, os dois tem que estar Aí escrito que tem que jogar junto. O pessoal dos comentaristas da rádio falando nos programas de debate, parece que é um impeditivo dos dois jogarem juntos, né? Sim. Mas qual é o problema? Bota um pouquinho pro lado. Não dá pra entender. Um pro lado Bota direito, um em outro cada pro lado ladinho ali. esquerdo. Deixa o Johnny, o grande volante ali. Eu acho que isso Aí não acontece dá pra nos entender. próximos jogos. Passa pela questão física do Bruno Sim. Henrique, né? Nessa readaptação. Se tu olhar o primeiro jogo, onde ele foi muito mal, eu não gostei nem um pouco, nos últimos jogos ele tem sido um dos melhores quando joga. Verdade. Eu acho Ele que tá na pronto sequência ele vai ser agora, titular. Pedro. Mas Falando O Bruno de grupo, Henrique foi o melhor do jogo contra o Fortaleza. E Meteu falando bola de na grupo, trave, dominou o meio campo. Foi o melhor Gustavo- jogador do Internacional contra o Gustavo Fortaleza. não falou uma verdade. A grande imprensa do Sul fez no tira-teima Flamengo e seu filho e Grêmio, 7 do Grêmio e 4 do Flamengo. É um grupo qualificado, sim. Não vem dizer que não. Não é grupo curto, Raul. Grêmio, rapaz. Para com isso. Raul, a gente quer ouvir a voz da terceira idade ou a voz da experiência. Fala aí pra nós o que tu acha. Cara, vou dizer, em 5 minutos eu vou tentar falar, então, assim, o que eu sempre falei para vocês, que eu questionava vocês, qual era o campeonato que o Inter queria disputar neste campeonato brasileiro. E aí, vendo o jogo do Inter sábado, eu descobri, cara, matei a charada. Sabe? O campeonato do Inter é livrar ou Bahia, Curitiba, Vasco ou Santos. Ele vai livrar um desses, vai entrar na zona de rebaixamento, vai cair pela segunda vez e pronto, sabe? Então, assim, aqueles sócios, cudeístas, torcedores, pseudo-torcedores que foram lá recepcionar o Cudê, sabe? Então, assim, vão tudo morrer abraçado junto, cara, sabe? Vão tudo morrer abraçado. É o que eles merecem, certo? Porque, assim, tava dito, cara, sabe? A pior coisa do mundo, do ser humano, é tu andar com um derrotado. Isso eu aprendi muito cedo com meu avô, tá? E essa direção do Inter, cara, tá levando a regra. É uma direção derrotada, permanece com jogadores derrotados em seu grupo, contrata jogadores que já passaram por aqui derrotados, e aí, para finalizar a ópera, o conjunto dessa ópera, me contrata um treinador derrotado, certo? Então, assim, não tem. Quer dizer, assim, eu não tô com medo do Inter cair, aliás, sair da Libertadores. O Inter não vai longe, gente. O Inter só ganha a Libertadores se essa direção fazer um pacto com os deuses do futebol, contratar os deuses do futebol. Aí consegue, cara, sabe? Por quê? Gente, o Inter me toma um gol aos 8 minutos, né? E ele tem mais 82 minutos mais os acréscimos e não tem poder de reação dentro dos seus domínios. Arame liso. Aí vocês querem que eu seja otimista. O Pedro nos trouxe aqui a estatística toda do Bolívar em casa. O Bolívar jogando, sem jogar, já mete 2. Aí sai jogando, mete 3, 4. Tu acha que o Inter vai reverter, cara? Isso. A maior exemplo que nós temos aqui, o Inter está ganhando de 2-0, classificado, me tomou o gol do River e quase tomou o segundo. Não existe poder de reação desse time. Aí porque querem que a torcida acredite que o Inter está bem. Não existe, cara. Não existe. Sabe, se nós pegarmos a tabela ali, o Inter ganhou de quem lá de cima? Do Flamengo. Único. Flamengo. Tem gente que não ganha do Flamengo. Então, ganhou o único, cara. E o Flamengo vem assim, entrando. Olha, o Inter, cara, tá numa draga tão grande, atolado, sem combustível, sem diesel para sair do atoleiro, tá? Eu não me preocupei com a tabela, tá? Para saber desses 5 jogos que eu sempre faço a divisão de 5 jogos. Mas o Inter já me toma um fundaço em casa do Fortaleza. Vai pegar o Flamengo, tá? Então, eu acho assim, ele não ganha do Flamengo, gente. Não ganha. Dependendo do jogo que ele tiver amanhã. Não tem como. Tá?
Então, assim, ele não ganha, cara. Se vieram do Maracanã com um empate, sabe, já é Eu quero lucro, ver se ganhar do Flamengo. sabe? Beleza. Então, assim, não tem, sabe, não existe, cara, não existe essa coisa, assim, de achar que nós vamos passar. O campeonato do Inter é esse. E o pior disso tudo, né? Hoje o Inter está com 24 pontos. A linha de corte é 45. Para esses 45, faltam 21 pontos. O Inter tem que ganhar 7 partidas. Ou seja, 7 partidas é 50% do que ainda resta. Aí vocês dizem, o Inter vai conseguir? Não sei. Gustavinho, ó, solta o veneninho. Vai. Não, pois fala. eu tava tentando falar, quando eu comecei a conversa com o Doda, ainda na parte do Grêmio, que os atacantes do Inter estão sofrendo dos mesmos problemas dos atacantes do Grêmio, não estão fazendo gol. Se vocês fizerem um retrospecto dos gols feitos pelo Inter nas últimas partidas, inclusive nas partidas decisivas aí, a partida aqui em Porto Alegre contra o River, né, o jogo de volta das oitavas, que garantiu a classificação, quem fez os gols não foram os atacantes, né? Então a gente está vendo isso, a gente está vendo os nossos atacantes não sendo o que eles deveriam ser, né? E isso é preocupante, né? Nos dois. Claro que, falando de Inter, vocês tendo esse jogo decisivo, o esquema do Kudê, por exemplo, o Kudê disse que deu a entender que não usaria o esquema dele lá, né? Que usaria um esquema diferente para garantir isso que o Pedro colocou na postagem dele hoje de tarde, para garantir o retorno vivo. Eu acho que é possível ele mudar o esquema e criar uma proteção para que vocês ou não levem gols ou levem minimamente um único gol, né, reversível aqui. Então esse vai ser o grande desafio de vocês lá, né, na Bolívia. E assim, claro que tem também o lado do adversário, né? O retrospecto do adversário é muito bom, como o Pedro colocou ali. Pro Pedro colocar isso, o Pedro que é o cara mais otimista, para não dizer outra coisa, né? É porque realmente é preocupante esse histórico. Diz outra coisa aí, o que é? Não, outra coisa é o que eu sempre falo, iludido, né? Iludido. Mas pra ele colocar isso é porque isso aí pesa muito mesmo. Esse retrospecto é real e é preocupante. Mas essa aí a gente acusou desde o jogo do River, né? Estamos completamente iludidos com a Libertadores, né? Mas eu acho que a gente se ilude quando joga a Libertadores, né? Pra se iludir. Bah, denúncia. E do fora não tem como, cara, né? No controle remoto. Não tem nem o que falar. Não, isso foi uma agressão. Quem tá mais perto de taça esse ano? Quem tá mais perto de taça? Tá. Pera aí, né? perto? A gente Quem levantou tá mais duas perto? taças. A Galchão vale agora. A única taça que o Inter Galchão vale. levanta é essa que tu tá segurando aí na Tá mão vazia. agora. Tá vazia. Já tá É cinco vazia. jogos. O pior é que esse ano a gente não vai nem ganhar tá a vazio, taça eu tô do vendo- sétimo lugar, Eu já né? tô vendo Dona tá difícil Corado no aí Brasileiro. do outro lado. Mas assim, vamos voltar falando, não vamos perder o foco. Não podemos Não, ser jamais. que nem o Ferreirinha, não podemos perder Nunca. o foco. Não podemos perder o foco. Sobre o Inter, acho que vocês. É preocupante essa questão toda que o Alexandre colocou aí, é preocupante. Vocês passaram por uma situação de rebaixamento em 2016 que, de fato, ela se inverteu completamente no retorno, né? Então, no retorno do brasileiro, vocês fizeram um primeiro turno razoavelmente bem em 2016, né? A situação se inverteu no retorno. Claro que tinham outros problemas, né? Convenhamos, acho que vocês não têm uma diretoria muito satisfatória aqui, eu vejo pelos comentários de colorados, não é nem corneta isso. Mas eu acho que não tem uma diretoria como tinha em 2016. Acho que o contexto é outro. Então, é possível, a partir do momento que vocês avançarem na Libertadores, ou mesmo caírem na Libertadores, se recuperarem. Não, tô sendo realista, não tô fazendo corneta, tô sendo realista. Não, e ser mais realista que isso é tipo assim, a torcida do Internacional tem medo de cair uma segunda vez pra segunda divisão. Imagina a torcida que já caiu 3.
Cara, a gente não tá nem perto, nem perto. A gente pode estar oscilando em termos de resultado e desempenho, Sim. mas a gente não tá nem perto Não tem os 45 aí. Mas ontem, cara, ontem eu fiquei com uma vergonha, falando sério, isso é uma vergonha alheia. Eu vi a torcida do Grêmio cantar pro Santos. Não, segunda divisão. Gente, espera aí um pouquinho. Não. Vamos respeitar, né? Não, cara, vocês não. Vocês não podem fazer isso, cara. É o mesmo que serve para nós. Nós não podemos mais cantar isso para ninguém. Imagina, cara, a mesma coisa é se fosse a torcida do Vasco fosse falar alguma coisa desse tipo, cara, porque a torcida do Vasco cai. Então, tipo, o Grêmio já caiu 3 vezes, não tem moral. Segunda divisão, a gente cantou Arerê, diferente. Eu cantei, agora segunda divisão não. Eu cantei Arerê bastante. Cara, eu vou aproveitar o gancho do Doda. Eu já tinha visto comentários deles no perfil lá do Resiliência. E no perfil Ele dele, se judia. pessoal. Cara, eu concordo. Eu acho que não. Acho que é uma precipitação fazer esse tipo de coisa, né? Acho que tem todo um turno pela frente aí. A gente ressuscitou o Santos, pode ser que nem caia, sabe? E a gente ficar cantando. Cantar antes de cair é fazer pior que o Bahia, né? Que cantou antes de cair e caiu junto, né? Com o Grêmio. Então eu acho muito temerário essas coisas. Eu também, eu sou um torcedor mais cauteloso. Eu não cantaria. Se eu estivesse no estádio, eu não cantaria. Acho que também que a situação envolvendo vocês, se comparar com a nossa, nós fizemos um brasileiro péssimo quando caímos, né? Desde o início. E Sempre na lanterna. Exatamente. Sempre lá embaixo, na lanterna, no Z4. Não saiu da zona. Não saiu da zona. E vocês não. Claro que com vocês quando caíram também não foi assim. Também fizeram um bom primeiro turno, como eu falei antes, e desandou a coisa completamente no retorno. Mas eu ainda não tô vendo perspectiva pro Inter cair. Eu não vejo isso. Acho que vocês estão vendo sinais aí, como o Alexandre colocou ali, né? Mas eu não tô vendo isso. Eu acho que é uma questão só de engrenar. Claro que uma coisa é certa. E faltou isso no comentário do Pedro no post. Se vocês não estivessem na Libertadores, a gritaria no Beira-Rio ia ser muito forte. Com esse histórico no brasileiro aí e com esse início de comando, aliás, do retorno do Cudê ao comando técnico do Inter. Ia ser uma gritaria assim. Com certeza. A imprensa não ia estar falando de outra Alô, coisa. Vidraceiro. Concordo, mas já que foi citado, né? Eu concordo, acho que estaria sim, mas ao mesmo tempo, indo no se não tivesse na Libertadores, eu acho que o Cudê nem tinha vindo. O técnico ainda seria o Mano Menezes. Pode ser. Eu acho que eles não teriam feito essa mudança. E esse não porque perdia era uma em mudança casa, de como diz o desespero, Dono. né? Essa é a no vai e no racha, né? Isso. Essa é a diferença. E isso é uma coisa que eu vejo também. Vocês aí, a maioria, se não todos, eu não sei se alguém aqui defendia o Cudê, ou defendia a mudança de técnico, mas vocês aí, eu lembro que o Mano Menezes tá ruim, mas é melhor manter. E eu acho que era melhor manter mesmo, porque o resultado no brasileiro tava razoável, né? O Inter chegou, se não me engano, na 6ª colocação no brasileiro com o Mano Menezes. Mas... Quarto colocado. Exatamente. Não chegou ao quarto, acho. Entre os meus comparsas colorados, ele ficou uma rodada no quarto lugar. Uma rodada ou um jogo, uma coisa assim. Entre os meus comparsas colorados, o único sapatinho de camurça aqui é o Pedro. Mas aí, indo na linha do Cita, eu não queria a troca do treinador, eu acho que o Mano deveria ser mantida, mas no contexto, eu acho que fez bem a troca. E ela deu resultado, porque se tu olhar, qual era o objetivo principal da troca? Tu remobilizar para encarar o River e evitar uma eliminação que, convenhamos, se tu olhar o que vinha jogando nas últimas rodadas, era muito difícil reverter. A gente estava praticamente fora. Eu acho muito improvável, na questão anímica que o time estava com o Mano, eliminar o River. Eu acho que não eliminaria. Eu acho que a gente teria caído nas oitavas. Se o Mano Menezes fosse técnico do Inter no jogo de volta, teria ruas de fogo e a torcida em cima no jogo?
Eu acho que teria, mas eu acho que era uma Então teria relação que eu acho classificado. que estava desgastada. Mas a gente poderia ter tomado 3 lá, né? Então, tipo, é tudo no si. Então, eu acho que no contexto, a mudança ela se provou acertada. Agora, se ela vai efetivamente combinar com o título da Libertadores, a gente não sabe. E eu acho que esse sempre foi o grande risco, que é o quê? Focar demais na Libertadores e esquecer o brasileiro, que é o que, de certa forma, está acontecendo. Mas, ao mesmo Mas tempo, eu acho. é jogada que ela tem um caráter eleitoral também, né? A Assim, gente não pode é a esquecer esse componente. minha opinião, como torcedor também, mesmo torcedor rival. Do Inter? Não, torcedor rival. Ah. A minha opinião, mesmo sendo torcedor rival, eu digo pra vocês, eu não vejo que o Inter vá cair. Eu acho que vão passar por um sufoco aí e tal. Continuando na Libertadores ou caindo, vocês vão se reabilitar de alguma forma. Claro que não vão. Eu acho que a luta para chegar digamos, a uma boa colocação no brasileiro vai ser inglório. Mas que vocês não caem, eu acho que não caem. Pelo menos hoje, falando hoje, vendo a tabela hoje. E olhando, assim, ó, Tem time pior no brasileiro. olhando o histórico, tá? Lembra com o próprio Mano, tá? O início do primeiro turno foram jogos difíceis e vamos provar que a gente tem confrontos complicados com o Flamengo, tem o próprio jogo contra o Fortaleza, se tu olhar, a gente perdeu com o Mano lá pro Fortaleza. E depois dessa sequência de 4, 5 jogos, empatou, né? Empatou um. Empatou. O Inter empatou, fez um bom jogo na estreia lá. E depois dessa sequência, tu tem uns 5, 6 jogos relativamente fáceis, que foi aonde o Mano fez campanha. Então, tipo, daqui a pouco esses jogos entrando no espaço que tu vai ter depois do enfrentamento contra o Bolívar, se avançar para semifinais, tu pode fazer uma recuperação, né? Pessoal, e aí ficar do meio pra cima. Gurizada, eu vejo assim, aqui ó, o grande trunfo aqui, Marquinhos, só falando. Trunfo não. Eu vou fazer. Que ameniza a preocupação. Para mim tem 3 times rebaixados. Acho que é irreversível os casos, as situações de América Mineiro, Curitiba e Vasco. Acho que é irreversível. Deixa o Grêmio jogar com eles pra ver. Eu acho que o Vasco tá dando O América a gente fez 3-1. O Vasco tá com 18 pontos. E assim, ó, eu acho que o percentual esse ano com 45 vai escapar com bastante sobra. Se vocês verem o final do primeiro turno, o 17º, ou seja, o primeiro rebaixado estava com 18 pontos. Se fizer uma projeção do mesmo percentual de aproveitamento para o segundo turno, com 37 escaparia. Correto? Então eu acho, claro que isso aí não vai acontecer. 37 pontos escapar nunca aconteceu. Mas, em função dos desempenhos muito baixos desses 3 times, eu acho que esse ano periga escapar com 41, 42. O Inter tem 24 pontos, fez um... olha essa, Alexandre, essas contas aí não vale a pena fazer. Esses pontos de corte não vale a pena fazer agora. De conta o Gustavo conhece bem essas coisas. É terrível isso, é terrível. Não começa assim, a fazer isso. A que ponto chegamos? Não começa a que ponto chegamos? Isso. Não começa a fazer Eu tô isso, nervoso porque o Goiás empatou o jogo. Empatezinho. O pior é agora, tá, pessoal, vamos partir pro recado final. Pedro. Bom, depois desse chororô todo aí que a gente tá praticamente rebaixado, né? Eu não sei se a gente precisa jogar amanhã contra o Corinthians, né? Porque já foi o Banco das Corinthians. Mas, falando assim, esse recado foi. Eu acho que amanhã é um jogo muito difícil, né? A gente tem um enfrentamento que é complicado, jogar na altitude sempre é perigoso, sempre é difícil, sim. Então eu acho que é fazer um bom jogo, tentar voltar vivo, empate, derrota de um gol, acho que é muito lucro, né? E vamos torcer, né? Torcer para voltar vivo e continuar iludido aí. Raul. Meu recado final é uma pergunta, tá? Trocaríamos o título da Libertadores e como de ser rebaixado ou não ganhar nem a Libertadores e não ser rebaixado? Não tem a opção de ganhar a Libertadores e ficar ali no 14º, 15º lugar. Até 16º. O Raul tá no veneno. Não é veneno. Aí o Inter literalmente estaria disputando o campeonato do limbo. O que é o campeonato do limbo? É ficar entre o 16º e o 13º para não conquistar nada. Nem dinheiro no caixa.
Juca, Bom, meu recado final, eu quero projetar um pouco. Antes, respondendo a pergunta do Raul, para já me posicionar, eu prefiro a manutenção na Série A do que o título da Libertadores, a minha opinião, né? Claro que o melhor dos mundos seria ganhar a Libertadores e não rebaixar, mas se tivesse que fazer uma opção, eu prefiro a manutenção na Série A. Eu acho que hoje, atualmente, um rebaixamento para a segunda divisão, em função dos novos modelos de cotas, né, que não existe mais aquela cota de Série A no primeiro ano de B, seria um desastre para o Internacional. Bom, mas eu quero projetar o jogo, eu não sei, né, acho que tudo que é tipo de projeção é um tiro no escuro, né, porque ninguém ganha lá, né, essa é que é a verdade, muito poucos ganharam lá, a Argentina tomou 4 ou 5 lá, o Brasil já tomou goleada lá, é horrível. Lá que eu me refiro na altitude de La Paz, 4.000 metros, 3.800 metros, é muito difícil jogar lá. Mas sabe-se que há jogadores que se adaptam melhor, né? O Valência disse que já jogou lá e não sente nada. Ele falou isso. Então não sei, só que você não tem como mensurar previamente essa situação. Jogador que vai correr muito, tem jogador que não vai conseguir correr, tem jogador que daqui a pouco vai ter que sair de campo. Então é muito difícil, mas eu penso que tem que ver quais são os jogadores que estão, digamos assim, mais focados nesse jogo. Porque o jogador que vai sentir altitude, para mim, já sentiu hoje na chegada lá. Olha no olhinho dos caras lá e já vê, tu não vai, velho. Acho que tem que ser jogo assim. E essa informação que vocês deram aqui que eu não sabia, acho que foi o Gustavo que falou, que o Kudê cogita de mudar o esquema, me agrada. Eu acho que tem que jogar com 2 ou 3 volantes lá. Não adianta sair correndo para frente lá, é muito difícil. A bola é muito rápida, né? Eles fazem uma correria danada. Daqui a pouco, se mudar o esquema, jogar com 2 ou 3 volantes, né? Eu acredito. Esse goleiro do Internacional é um bom goleiro, tá numa sorte extraordinária, pegando tudo. Daqui a pouco, quem sabe, não nos tira nas costas lá, porque vai vir chumbo grosso lá, né? Chumbo grosso vai vir. Não tem como não vir, né? Então, é muito difícil de projetar um jogo como esse, mas eu acho que tem que ter a percepção ali, o feeling, ver qual é o jogador que está na melhor condição para colocar em campo. Aquele jogador que já chegou mal em La Paz não pode ser escalado. Ele não vai ter condições de, quando cruzar um jogador por ele, pegar um carro, sair de atrás, de táxi. Isso não existe, né? Aí, então, agora, claro, vocês falaram aí um 0-1, um baita resultado. Um 0-0 nem se fala. 2 gols de diferença já é um pouco complicado, mas tudo pode acontecer lá em La Paz. É imprevisível, né? Mas em se tratando de Internacional, como diz o Dodo, quem sabe, né? Um jogo afeição pro Inter aí, já que ninguém ganhou lá. Eu vou nessa do Dodo aí. Jogo pra nós, Dodo. Falando em Doda, eu acho que a gente tem que sortear aqui, uma vez na semana, tem que apresentar aqui bebendo. Porque o Doda hoje tá demais. Vai, Doda, fala aí de novo. Mas quem é que disse que vocês acham que eu tenho aqui na minha caneca? Esse é dos Mas meus. tu não tem coragem, que nem tu não tem coragem, né? O Doda de dizer eu tô tomando vinho. Tu te esconde aí, traz, né? Cara, eu quero deixar meus amigos colorados tranquilos. A gente vai estar na Libertadores ano que vem, mas não é pelo Brasileirão, gente. Fiquem tranquilos. Cachaça. Confia. Cara, eu acho que voltar, realmente... até um parênteses. Quando teve a pandemia e teve essa situação de 5 substituições, eu falei com o meu compadre, cara, daqui um pouco, os bolivianos, os peruanos que tem ali altitude, essas coisas, daqui um pouco vai mudar esse prognóstico. Porque, o time que não está acostumado vai poder trocar 5, é um gás diferente. Deu para ver que não tá adiantando nada, né? Não mudou coisa nenhuma, né, cara? Depende do que muda, né? Mas voltar vivo, cara. Eu acho que realmente, cara, que nem eu falei antes ali, Libertadores, tu sempre tem que voltar vivo no mata-mata. Ponto. Sabe, cara? Acho que o Inter tem tudo para fazer um enfrentamento honesto. Eu não vejo assim, muita gente falar nas redes sociais, principalmente no Twitter, às vezes dá um nojo. Pior elenco da história. Cara, na boa.
É sério que vocês acham que esse é o pior elenco da história do Inter? Não, isso Bah, não é. pelo amor de Não. Deus, né, gente? Tem gente que não precisava ter internet às vezes, sabe? Eu fico apavorado. O elenco de 16 O elenco de 16 é muito inferior. Você estava dando uma olhada numa escalação do jogo contra o São Paulo, aquele que o Arangues errou. O Arangues, desculpa, perdão. O Valdívia? O Valdívia perdeu o pênalti. Tinha um centroavante, o Ariel, aquele que o Inter trouxe, parecia um leão de chácara, segurança de bote. Mas vocês sabem que eu não acho aquele o pior time. Eu acho que a gente já teve times bem piores que caiu em 2016. Então dá Não pra achava, voltar, então. cara. E a gente fica com esse medo de negócio de fazendo conta, da segunda divisão, esse negócio. Tá, a gente já caiu uma vez, só que a gente não é experiente nisso. A gente tem que olhar pro ladinho e ver assim, ó, lá. Quem tem mais tem 13, é o que eles falam, né, cara? Então a gente tem que olhar isso aí, né, cara? É complicado, cara. Eles não cantam pro Internacional ter rebaixado. Mas não. assim, antes de eu pedir pro Gustavo dar o recadinho final dele, assim, Por favor, eu quero dar meu recado final, né? O meu recado final é que o Grêmio ele é tão imortal, mas tão imortal que ele tá ressuscitando morto agora. Bah. Vocês viram só? Bah, já ressuscitaram o Vasco, ressuscitaram o Santos. Quem vai ser o próximo? Então, assim, o Inter, do jeito que contra o... eu ia dizer isso, mas eu fiquei, né? Então, assim... Então vocês reconhecem Gustavo... Então vamos fazer um minuto de silêncio. Mas é só tu que vai fazer aqui, deixa eu ver. É só tu que vai fazer. Que sacanagem, só tem um. É brabo assim, é brabo. Os caras pedem. Fala, Marcos, fala. Vai, Gustavo, vai. Tá, não, depois dessa aí eu mesmo me matei, né, cara? O meu recado, que moral que eu botei pra falar alguma coisa? O meu recado final, assim, ó, depois de todo... Olha, vocês pintaram o quadro da dor. Hoje eu é que tinha que estar com a bacia aqui, Doda. Porque a choradeira aqui hoje foi grande do lado colorado. Olha, eu repito pra vocês, eu sou o torcedor rival aqui, mas eu não acredito, não vejo essa terra arrasada aí. Claro, eu não sou tão iludido assim quanto alguns aqui, né, Pedro? Mas eu acho que vocês têm condições de avançar mais aí na Libertadores. Acho que o Bolívar é batível, acho que vocês têm condições disso. E acho que tem condições sim de se recuperar minimamente no Campeonato Brasileiro, avançando ou não na Libertadores. É só uma questão de esperar. Acho que tem clubes piores. Tem clubes piores aí no Brasileiro. E é bem o cálculo que o Alexandre falou ali. Já tem 3 ali que é certo. Que por mais que vençam uma ou outra partida aí, não vão conseguir, cara. A quantidade de pontos. Mas não ali... é possível. A gente tá entre 6 aqui, tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5 Colorado, 5 chorando. E o que é mais otimista gremista em relação ao Inter? Pois é, isso é a ironia do episódio de hoje. Eu tô dizendo. Aliás, eu não venho repetindo isso há um tempo. Eu fiz um alerta há uns episódios atrás. Eu disse, vocês têm que cuidar com a zona de rebaixamento. Vocês estão caindo posições aí. Vocês precisam encaixar aí 2, 3 vitórias para dar uma recuperada. Mas elas não estão vindo. E esse é o problema, né? Esse é o problema. E esses jogos em casa, eu mesmo, quando... eu esperava que vocês fossem ganhar contra o Fortaleza. Sabe, eu não esperava aquilo ali, não esperava o Thiago Galhardo fazer aquilo. Bom, mas enfim, o meu recado final é que acho que a gente tem que mexer, o Grêmio vai mexer agora para a próxima partida, pelo que eu já andei escutando hoje. Volta o Luis Soares para tentar quebrar uma seca aí, né? E volta o Vidiaçante. Então, minimamente o Grêmio vai ser mexido para a próxima partida e eu acho que essa mexida precisa ser feita, porque a última rodada não foi nada satisfatória. Perto da rodada anterior contra o Fluminense lá, que a gente mostrou um certo desempenho, né? E um poder de reação, porque é isso que falta no Grêmio, falta de vontade. Tá faltando vontade e alguns jogadores falta de vontade de jogar no Grêmio. Vamos começar a falar sobre isso, né? Mas enfim, até o próximo episódio, pessoal. Só para finalizar, parabéns ao Inter Miami, que não precisou do Luis Soares lá para ser campeão. Show de bola, baita visão de mercado. E não contratar esse ex-jogador, né, cara? Isso aí. Excelente. Até o próximo episódio. Até mais. Boa noite.